Nós mostramos aqui que no feriado de finados, um homem foi baleado no joelho em Patos de Minas. A Polícia Militar levantou a participação de todos os envolvidos que já foram identificados. A respeito dessa tentativa de homicídio registrada no dia 2 de novembro, a Polícia Militar confirmou que realmente ela foi registrada como tal, uma tentativa de homicídio, e que a motivação do crime seria, de fato, por um desentendimento entre vítima, autor e uma irmã da vítima. Eu conversei com o Tenente Gomes, que falou a respeito desta ocorrência. Foi uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida. A Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Regional, através do 190. Segundo a denúncia, havia dado entrada no hospital uma vítima com um disparo de arma de fogo na altura do joelho esquerdo. As viaturas deslocaram até o hospital, onde nós fizemos contato com a vítima e ela nos relatou o que realmente aconteceu. Segundo ela, estava em sua residência. Essa vítima possui uma irmã, a irmã dele que mora junto com ele nesse imóvel lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, que tem problemas mentais, e na data do dia 2, no dia 2 foi terça-feira, ela estava um pouco alterada, proferindo xingamentos em via pública, incomodando a vizinhança, batendo em alguns portões. E aí um dos vizinhos, que é o autor, que possui 18 anos de idade, tem algumas passagens pela polícia, enquanto era menor, passagens do tipo de tráfico de drogas, de roubo e outras, ameaças, lesão corporal. Ele se incomodou com essa pessoa, que estava um pouco alterada, e começou a discutir com ela em via pública. O irmão, que é a vítima, que possui 42 anos de idade, ele tomou as dores da irmã, devido a essa discussão que ela estava tendo com o vizinho, e começou a questionar o vizinho sobre a situação, por que ele estaria discutindo com a irmã, que tem problemas mentais. E aí os dois começaram a discutir. O autor falou: não, então vamos resolver esse trem. Vamos resolver esse negócio, essa situação. Entrou para dentro de casa, retornou em via pública, com uma arma tipo garrucha, a gente entende, ou espingarda mais velha, deu um tiro pro lado da vítima, acertou o joelho. Nesse momento, essa irmã da vítima, que foi o pivô de toda a situação, ela tomou as dores do irmão e começou a tirar pedras nesse autor. A gente não tem relato se ele machucou, se ele lesionou dessa situação, porque a gente não conseguiu efetuar a prisão dele. E aí ele armou de novo a espingarda, a arma de fogo, e tentou novamente contra a vítima. Porém, segundo informações da vítima e de algumas testemunhas, a munição mascou, ou seja, não conseguiu, o disparo não foi efetuado. Depois do fato, esse autor evadiu, nós fizemos várias diligências para tentar localizá-lo. Ele é oriundo de outro bairro, e tem pouco tempo que residia lá nesse bairro, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Então a gente fez algumas diligências, algumas casas, na casa da mãe dele, na casa de alguns amigos dele que a gente tinha conhecimento, que ele tinha algum tipo de relacionamento, porém até o momento a gente não conseguiu efetuar a prisão. Ele foi identificado e foi devidamente qualificado no REDS aí como autor do fato. E na madrugada desta quinta-feira, uma loja localizada no centro de Patos de Minas foi alvo da ação de bandidos. A tentativa de furto foi registrada na madrugada dessa quinta-feira por volta das 5h30 da manhã em um estabelecimento próximo à Praça Antônio Dias. A gente foi acionado na madrugada, por populares, segundo informações dessa ligação, haveriam alguns indivíduos no telhado de um estabelecimento comercial nas proximidades da Praça Antônio Dias, na área central da cidade. Então a gente deslocamos as equipes para lá com auxílio do Olho Vivo também, que ali tem um monitoramento do Olho Vivo. A gente deslocou, fez o cerco nas proximidades, lá infelizmente não conseguimos aí efetuar a prisão dos autores. Mas apreendemos no telhado, desse estabelecimento comercial, alguns equipamentos, que são utilizados por esses autores para arrombamento, pé de cabra, e diversos outros equipamentos utilizados aí para arrombar, para cometer esse tipo de delito, do furto. Então a ocorrência ainda está em andamento, a Polícia Militar está realizando diligências para ver se consegue identificar quem são esses autores. Realmente as denúncias que foram nos passadas por 190, de certa forma foram confirmadas, que havia esse indivíduo sobre esse telhado, porque a gente deslocou até o local, fez o cerco e constatou realmente que havia esse equipamento, esse material lá utilizado na modalidade de furto por arrombamento. Então a gente está em diligências, as viaturas estão ainda na captura para ver se consegue identificar quem seriam esses autores.
A Polícia Militar também reforça que os canais de comunicação via 190 e 181, Disque Denúncia, estão abertos à população para quem tiver qualquer informação a respeito desta ocorrência. A gente sempre passa, né, para a população, nos contatos que a gente tem, nas redes de proteção preventiva, quando a gente tem a oportunidade de falar na imprensa, né, da importância da população se envolver com os problemas de segurança pública, né, não tomar iniciativa por si próprio contra o infrator, né, isso de forma alguma, mas pelo menos, no mínimo, ligar para a polícia, né, passar as informações que a Polícia Militar ela trabalha em cima, com base nas informações passadas pela população. Então, é muito importante a população conscientizar desse papel dela, né, para auxiliar a polícia na promoção da segurança, da nossa segurança como um todo. Ainda hoje aqui no News a gente vai falar sobre a cassação de mandato do vereador Marquinhos das Bananas, acusado de assédio sexual. E depois do intervalo, com recuo da pandemia, aumenta a procura por pacotes de viagens para o fim de ano. Epidemiologia alerta para o grande número de cartões de vacinação em atraso em Patos de Minas. Com a vacinação ou o avanço da vacinação, a procura pelas viagens de fim de ano aumentou em pelo menos 50% no estado. Em Patos de Minas, o medo de viajar devido à pandemia também diminuiu, o que impacta aí positivamente na busca por pacotes de viagens. A expectativa para as viagens nas férias de verão cresceu pelo menos 50% no estado, segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais. Após quase 2 anos de pandemia, o medo de viajar está sendo deixado de lado devido ao progresso da vacinação das pessoas contra a Covid-19. Acho que sempre tem essa preocupação ainda, né? Uma coisa que ainda está nos rondando, digamos assim. Eu, ainda bem, já consegui tomar minhas 2 doses da vacina e pretendo sim fazer alguma viagem, né? Mas nada que festas e esse tipo de coisa, muito aglomerado. Mas eu pretendo sim fazer alguma viagem com os amigos e tudo mais. Tem alguns destinos aí, mas como eu disse, acredito que é uma coisa mais calminha, alguma praia ou alguma serra, algo do tipo assim, deve ser o destino. Pretendo, inclusive tomei as 3 doses, né, porque eu tenho uma doença imunossupressora. Então, devido ao desenvolvimento aí da vacina, como já temos muitas pessoas vacinadas, a vacina está progredindo, então esse ano eu vou dar uma viajada, uma curtida com minha namorada, sim. Você já escolheu o destino? Esse ano eu vou para Porto de Galinhas com ela, Recife. O turismólogo Fabrício Gonçalves relata que a procura por pacotes de viagem aumentou bastante na cidade após o avanço da vacinação. Para nós aqui, eu creio que foi em torno de uns 60% a 70%. A gente já estava bem movimentado e agora, com essa reabertura, esse ano especificamente está ainda maior. Muitas pessoas mesmo procurando viagem para o fim do ano. As pessoas também mais confiantes em viajar. A maioria delas já tomaram vacina, estão mais confiantes. Vários destinos que estavam fechados hoje estão abertos. Os destinos mais procurados pelos patenses estão no litoral brasileiro, pois eles buscam por praias para aproveitar o verão. Além disso, com a reabertura de fronteiras, as viagens internacionais também estão na lista de quem busca viajar no fim do ano. E uma novidade é a reabertura para os Estados Unidos, né? Sim, a reabertura dos Estados Unidos foi muito positiva para nós brasileiros. Eles aceitaram todas as vacinas, inclusive a Coronavac, fazendo assim com que a demanda de procura para pessoas que querem mesmo ir para os Estados Unidos, que já têm o visto americano, aumentasse bastante. Não necessitando uma quarentena em um país que já estivesse liberado. A tendência é que vá aumentando cada vez mais, né? Depois das flexibilizações. Além das flexibilizações, tem a questão da diminuição de número de casos e tudo mais, né? Olha, a campanha de multivacinação foi iniciada em 1º de outubro e segue até o dia 29 deste mês. Ainda falando sobre saúde aqui no News, o intuito dessa campanha é promover a regularização das imunizações entre crianças e adolescentes. A campanha de multivacinação foi estendida até o final de novembro como forma de chamar a atenção da população sobre a importância de atualizar o cartão de vacinas. Em Patos de Minas, a procura aos postos de saúde no dia D da vacinação foi muito aquém do esperado. O alerta é especialmente para crianças e adolescentes que estejam com doses faltando no cartão vacinal. Estava programada em encerrar no final de outubro e ela foi postergada até o final de novembro, justamente para que as pessoas tenham mais tempo para procurar as unidades. Tem muitas crianças com o cartão atrasado ainda, mas principalmente adolescentes.
Então a gente aproveita a oportunidade para clamar às mães, né, principalmente dos adolescentes, que procurem as unidades de saúde para vacinar seus filhos. E tem vacinas extremamente importantes, né, como o HPV, a meningite ACWY, que se estivessem apenas na rede privada seriam vacinas extremamente caras, e que a gente tem ela no SUS, né, totalmente isenta de pagamento, e muitos pais estão deixando de comparecer e procurar essa imunização de extrema importância para os seus filhos. Mas o convite é também para os adultos que tenham alguma vacina faltando para completar o esquema vacinal, que estes procurem os postos de vacinação para preencherem a caderneta. Na verdade, essas datas que o governo estipulou é mais uma forma de chamar a atenção da população. Mas todas essas vacinas estão em todas as salas de saúde, de segunda a sexta, de 7h30 às 16h30. E os adultos com certeza não podem comparecer, que as vacinas estipuladas para os adultos também estão nas unidades básicas de saúde. A vacinação contra a Covid-19 em adolescentes está bem avançada, mas nada impede que os pais aproveitem o momento para levarem seus filhos também nos postos de vacinação para completar as outras doses. Em relação ao Covid, a procura, graças a Deus, foi bem satisfatória por parte dos adolescentes. Infelizmente, as doses estão chegando bem espaçadas, né? Mas essa semana a gente vai conseguir fazer os 15 anos e aguardando mais remessas, talvez ainda para essa semana, para a gente possa acelerar essa vacinação desses adolescentes. Tinha uma orientação de intervalo entre vacinas, né, do Covid, essa orientação já caiu por terra, então a mãe pode levar o adolescente para vacinar o Covid e logo em seguida passar na unidade básica de saúde para tomar as demais vacinas necessárias. Tem que se vacinar, né? Imunizar. Colocar em dia esse cartão de vacina aí, esse alerta é importante, uma vez que a gente está em meio ainda a uma pandemia e é preciso não se descuidar de outras doenças. Daqui a pouco aqui no News, 6 anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, muitos atingidos ainda aguardam reparações. Vamos falar também de futebol. O Atlético venceu o Grêmio e ampliou, né, mantendo aí a vantagem ampla na liderança do Brasileirão. Pessoas que estão inadimplentes têm um canal aberto para negociar e pagar suas dívidas por meio do Feirão Serasa Limpa Nome, né? É o Feirão Serasa Limpa Nome. Atualmente, mais de 62 milhões de brasileiros estão enfrentando dificuldades para conseguir crédito por causa do nome sujo. O feirão vai até 5 de dezembro e o regulamento completo pode ser visto no site do Serasa. Neste ano, além da possibilidade de renegociar as dívidas com até 99% de desconto, e opções de parcelamento sem juros, ao auxílio dívida, um bônus em dinheiro para quem limpar o nome e fizer o pagamento à vista. Nesses casos, a Serasa dará um crédito de R$ 50 para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200. O auxílio é válido para uma das várias dívidas somadas e negociadas através do aplicativo. Participam do evento mais de 100 empresas parceiras e diversos setores, permitindo que dívidas com o cartão de crédito, lojas, água, luz, telefone, entre outros, sejam negociadas por meios digitais e sem precisar sair de casa. Para participar, basta baixar o aplicativo Serasa na loja de aplicativos do celular. Também é possível negociar as dívidas pela internet, pelo WhatsApp 011 99575 296 ou pelo 0800 591 1222. Além dos canais digitais, o interessado também pode ir até uma das agências dos Correios, levando o documento original com foto, fazer a consulta e gerar o boleto na hora. A gente muda de assunto. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, completa amanhã 6 anos. A tragédia deixou 19 mortos, dezenas de famílias desabrigadas, além de poluir o Rio Doce, atingindo mais de 300 mil pessoas em 40 municípios. Muitos deles ainda não foram indenizados, tiveram a vida paralisada e continuam sem respostas. Sofrimento para os milhares de atingidos que ainda não têm respostas básicas de quando serão indenizados, se terão suas casas construídas ou se podem ou não usar as águas do Rio Doce, de onde muitos tiravam seu sustento. Mas o que afinal está por trás de tanta demora foram vários erros ao longo desses anos que resultaram em impunidade e divergências,
O que a repactuação propõe é uma revisão de todo o processo. Por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o Conselho Nacional de Justiça conduz o processo. Dessa vez são 17 pontos de discussão. Será definido quanto a Samarco vai pagar, quem vai gerir e aplicar os recursos e de que forma serão conduzidas as reparações. A gente está no momento de negociação de ponto a ponto. Vários pontos já foram discutidos nas mesas presenciais de negociação, que têm sido em Brasília, Belo Horizonte e em Vitória. E ainda temos temas a trabalhar, mas esses temas já vêm sendo tratados como ideias de tudo ser renovado, tudo a gente ter uma definição do ponto que está, do que deve ser feito pelas empresas, do que deve ser feito pelo poder público, e é nesse momento que a gente está da negociação. Os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, as 3 defensorias públicas, municipal, estadual e federal, os 3 ministérios públicos e as 3 mineradoras envolvidas, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton, participam da negociação. Os atingidos se manifestam via audiências públicas. Até agora foram 3. O movimento dos atingidos por barragens discorda dessa forma de participação e reclama cadeiras para as organizações representativas. Os atingidos precisam ser respeitados e ter condições de garantir a sua auto-organização independente. O MAB é uma dessas organizações independentes atuando nesse assunto e que tem uma experiência, mais de 30 anos de atuação. Mas não é o único, existem comissões de atingidos, colônias, associações de pesca, outras organizações que nas comunidades e nas regiões também vão debatendo a sua realidade a partir da base. Então, todos esses grupos eles deveriam ser acolhidos como entidades legítimas para ajudar na decisão dos rumos da reparação. O atingido ser só o ouvinte desse processo é muito pouco. A Fundação Renova, uma entidade criada em 2016, gerida pela Samarco, é quem conduz a reparação. Essa é uma das principais críticas. O Ministério Público Estadual pediu a extinção da fundação, mas ainda não há decisão sobre o assunto. Também não há consenso se na repactuação a Renova será extinta. Ao assumir os acordos, a Vale, a BHP e a Samarco, elas construíram a Fundação Renova, em que elas controlam, é uma empresa delas, é uma entidade de direito privado que pertence a elas, que elas controlam. Então, as empresas que cometeram o crime, elas controlam o contato com o povo, controlam a produção de provas contra elas mesmas, se for o caso, controlam o dinheiro, como esse dinheiro vai ser gasto. Inclusive, isso já foi questionado pelo Ministério Estadual, que reprovou as contas da fundação. Então, esse é um ponto central. Uma reparação justa teria que separar necessariamente a atuação das empresas da vida dos atingidos, dizendo quem cometeu o crime paga. Agora, quem coordena a reparação tem que ser criada uma outra estrutura com participação autônoma dos atingidos, protagonismo, mas também com o Estado. O Estado é responsável por isso. São mais de 90 mil solicitações para o cadastro de atingidos e a Renova finalizou pouco mais de 34 mil, de acordo com o último relatório da empresa. Foram pagas 27 mil indenizações referentes à perda de renda, mas a estimativa é que ao longo da bacia sejam mais de 300 mil atingidos. A Fundação não construiu os novos assentamentos para moradores das comunidades devastadas pela lama. Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima e Gesteira. Na avaliação do promotor, há grandes chances de que um novo acordo seja fechado, justamente pelo fracasso da reparação até agora. 85 mil casos, o próprio juiz da causa pedindo a mediação do Conselho Nacional de Justiça, para mim é a grande demonstração que o modelo judicial de resolução desse problema no Rio Doce é um modelo absolutamente fracassado. Tanto Vale, BHP quanto Samarco, se mantiverem nesse processo meramente judicial, estão criando bombas relógios para os seus acionistas, estão criando dívidas de bilhões e mais de bilhões de reais que em algum momento terão que ser pagas. Então, me parece que o que estimula a repactuação nesse momento é o reconhecimento do fracasso
do modelo judicial no Brasil e, principalmente, o reconhecimento que no mundo inteiro grandes desastres ambientais foram resolvidos de forma muito melhor para instituições públicas, para as empresas, mas principalmente para a população, quando envolveram acordos. Entre as demandas dos atingidos estão a contratação de assessorias técnicas independentes e a efetiva participação na mesa de discussões. A partir do final de 2019, início de 2020, nós fomos acompanhando o que é chamado aqui de judicialização do processo do Rio Doce, que é praticamente todos os temas que você imaginar que tem a ver com a reparação estão judicializados na mão de um juiz federal. E o juiz hoje, creio, deve ter acho que 13 eixos de judicialização. 13 eixos. Quase tudo que você imaginar está lá. E aí o juiz vai decidindo e vai colocando as suas perícias e tal, mas não existe um ambiente público em que os atingidos participem. Agora a gente fala de futebol. O Atlético venceu o Grêmio por 2-1 na noite de ontem no Mineirão. Com o resultado, o time de Cuca ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. Com a vitória em cima do Grêmio, esta foi a 19ª conquista e a 11ª vitória consecutiva em casa do Galo. Mas ainda assim foi uma partida marcada por dificuldades. O Atlético começou em cima, mas logo em seguida foi acuado. Viu o Grêmio pressionar e empurrar suas linhas para próximas do gol de Everson. Um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. A gente sabia, eu particularmente sabia, que seria um jogo assim, porque nessa altura do campeonato, cara, é muito difícil negociar, entre aspas, né? A vitória, os 3 pontos, eles se tornam mais difíceis do que no primeiro turno, porque essa altura já está se definindo quem luta pelo quê. E cada jogo é uma decisão para o Grêmio, é uma decisão para nós, é uma decisão para o América, é uma decisão para o Corinthians, os próximos adversários, cada um disputa uma coisa. E não sei qual que é o mais difícil, se é quem luta contra o rebaixamento, quem luta pelo título, como foi domingo com o Flamengo, sábado, ou se é mais difícil para quem luta pela Libertadores. São todos jogos muito difíceis. Hoje foi um jogo para cardíaco, um teste sem dúvida nenhuma, porque o Grêmio jogou uma grande partida. O Grêmio teve um início avassalador. Com 10 minutos de jogo, já tinha acertado a trave 2 vezes, marcado um gol, que foi anulado, e criado mais uma chance clara desperdiçada. Todas as oportunidades foram concluídas por Borja. Desde o começo, criou oportunidades, né? Veio com meio campo forte, com o Thiago, com o Lucas Silva e Vila Sante, bastante fortes, os 3 atacantes de velocidade. Você tem que propor o jogo e em contrapartida vai, vez ou outra, ceder esses contra-ataques, e eles encaixaram tecnicamente uns passes corretos. Borja deu bola na trave, chutou bola fora, e depois a gente demorou um pouco para ajustar, para entender, e até que isso aconteceu foi uma dificuldade muito grande, né? O que faltou ao Grêmio sobrou ao Galo, que chegou pouco, mas pulou na frente e marcou com gols de Vargas e Zaracho contra um do Grêmio e ampliou vantagem na liderança do campeonato. Vamos falar em números, sabe? Eu adoro falar números, né? Porque eu só fico com eles na cabeça, né? Acorda à madrugada e é número, vai de manhã é número. Então você é uma calculadora, vive pensando número. Se você for pensar em números, em percentual, hoje o Palmeiras e o Flamengo, eles têm 62% de aproveitamento, um pouco menos o Palmeiras, que tem um jogo 2 a mais. E eles, para chegarem a 74 pontos, eles vão ter que ter 73% de aproveitamento, ou seja, 11% a mais do que eles têm hoje. E nesse momento do campeonato, domingo, quarta, é muito difícil se estabelecer uma alta. A instabilidade é geral em termos físicos, desgaste, cartão, isso para todos. Nós também estamos domingo, quarta. Já faz tempo. E nós, em contrapartida, que estamos com 72%, nós podemos dar uma caída hoje para 50% dos pontos. Nós temos 9 jogos, 27. Se nós somarmos 13 pontos, nós batemos 75, 76.
e dificilmente alguém vai alcançar esse número, por mais que as equipes sejam grandes elencos, ninguém aguenta. Então, se você for pensar em números, as coisas ficam mais claras, mas se você for pensar que domingo tem o América e quarta-feira o Corinthians, não fica nada claro, cara. Então não adianta os caras falar, todo mundo acha que o Galo é campeão, menos o Cuca. Mas não mesmo. Nós temos que jogar jogo a jogo. Ainda nessa edição do NTV News, a gente vai falar sobre a cassação de mandato do vereador Marquinhos das Bananas, acusado de assédio sexual. E em instantes aqui no News tem a análise da notícia. Patos de Minas mantém redução e confirma apenas 2 novos casos da Covid nas últimas 24 horas. Em Minas Gerais, atingiu 88% da população acima de 12 anos vacinada contra a Covid com a primeira dose da vacina. Agora a gente fala dos dados da Covid-19 em Patos de Minas. Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta quinta-feira mostra que apenas 2 casos novos foram confirmados aí nas últimas 24 horas. Não foram registrados novos óbitos, mantendo em 551 a quantidade de vidas perdidas até o momento. 17.094 pessoas conseguiram se recuperar da doença, o que indica aí um percentual de cura em Patos de Minas de 96,63%. Somente 2 patenses estão internados, ambos em leitos clínicos. Ao todo, 43 doentes se recuperam em casa. Vamos dar uma olhada também aí nas ocupações hospitalares, né? Considerando aí as redes de saúde pública e privada, com internações de pacientes não só de Patos de Minas, mas também de outros municípios. O percentual de ocupação de leitos clínicos está em 5,13%, enquanto as UTIs seguem zeradas, como a gente tinha mostrado ontem, né? Mantendo aí essa redução. Muito bem, Minas Gerais atingiu 88% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose. Já 64,14% das pessoas nessa faixa etária completaram o esquema vacinal, 2 doses ou dose única, né? Em todo o estado de Minas foram aplicados até o momento quase 28,5 milhões de imunizantes contra a Covid-19. O secretário de Saúde, o médico Fábio Baquerete, comentou os índices de imunização, enaltecendo a adesão dos mineiros à campanha. E quanto ao avanço da vacinação em Minas, o secretário falou sobre a importância da segunda dose. Gente, estou aqui para lembrar todo mundo que a gente precisa de 2 doses para alcançar a imunidade. Então, quem não buscou ainda, busque o seu posto de saúde se chegou o momento. Tome a segunda dose para proteção individual e coletiva. Só assim a gente consegue vencer essa pandemia. A pandemia em Minas Gerais segue em desaceleração. A incidência nos últimos 14 dias caiu 36%. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde, no recorte por macro-região, na Oeste, a queda foi ainda maior, chegando a 74%. Já no Nordeste, o percentual de incidência do coronavírus diminuiu 68%. As internações, no geral, tiveram redução de 15,6%. A ocupação de leitos UTI SUS Covid está em 20% e a enfermaria na casa dos 5%. Diante dos dados favoráveis, o Comitê Covid aprovou a continuidade da onda verde em todo o estado. O grau de risco, medição que leva em conta vários indicadores, está baixo em todas as 14 macro-regiões. A gente abre a análise da notícia com esse mapa em verde, aí, mantido verde já há algum tempo em Minas Gerais. Comigo está o apresentador, o jornalista Gui Boaventura, justamente para a gente dar início à nossa análise de hoje. Gui, essa desaceleração, nós temos aí que comemorá-la, mas temos que mantê-la, né? Como a gente vem comentando sempre. É preciso que a gente entenda que esses números são bons, mas precisam ser mantidos justamente com cuidados, né? Boa noite. Boa noite para você, Odaí. Boa noite ao nosso telespectador. Tem 2 informações. Uma eu dei ontem aqui, a outra é quentinha, fresca de hoje. A Alemanha está às voltas aí com o aumento do número de casos de contaminação pelo coronavírus. A China está orientando o seu pessoal para tomar medidas mais cautelosas em relação há até uma possível decretação de mais um lockdown em algumas províncias lá da China. 19 das 31 estão com complicações no andamento da pandemia, com a progressão da pandemia. Então, isso que nós estamos passando aí é ótimo. Os números do Brasil são ótimos, mas isso não quer dizer que já é uma vitória. A gente precisa ter muito cuidado, porque isso pode
se alastrar de novo. A China está às voltas aí com essa variante Delta, é um problema sério, é muita gente lá, é muita gente para ser vacinada, né? E a coisa não anda com tanta facilidade assim. Quando é necessário, quando é para vacinar todo mundo, de criança a idoso, não anda tão rápido, né? E isso prejudica o combate à pandemia. E a gente tem que continuar aqui tomando todos os cuidados, porque para voltar isso é um rastilho de pólvora. Pois é, e essa questão de estar com redução, estar com melhora nos números, possibilita flexibilizações, né? A gente vai mostrar agora que grandes eventos, ou também ônibus operando em capacidade máxima, obrigatoriedade da volta às aulas, né? Essas e outras situações foram permitidas justamente pela melhora nos índices da Covid-19. Mas aí a gente foi em busca da informação junto ao Patense sobre o que eles pensam com relação ao retorno dessa normalidade, e esses assuntos aí dividem opiniões. A última segunda-feira foi marcada por um show com milhares de pessoas. No início da semana, também registramos novas queixas de lotação de ônibus na cidade. As atividades comerciais em Patos de Minas também já estão em suas capacidades normais. E agora, até as escolas voltaram às aulas completamente presenciais por determinação do Estado. Mas o que as pessoas pensam a respeito? O momento para voltar totalmente à normalidade é apropriado ou precipitado? Avaliando o contexto atual, eu acho que ainda não é o momento adequado. Eu acho que ainda falta várias pessoas para imunizar, né? Não, eu acho que ainda deveria ter um pouco de cuidado ainda. Não é um bom momento. Vai guardar mais um pouco até as crianças vacinar totalmente. Olha, eu tenho minhas dúvidas, né? Não sei te falar exatamente se é ou não, mas acho que a gente tem que ir com cuidado, né? As nossas autoridades têm que pensar isso com muito carinho, né? Observando aí as estatísticas, né? Como que está, porque eu não estou atualizada, né, com as estatísticas, mas eu acho que eu tenho minhas dúvidas, se é ou não. Não, ainda está meio arriscado, né? Eu acho que nós temos que ir, mas tem que ir com cuidado, né? Porque nós temos que ter segurança, responsabilidade por isso. Porque nós é muita gente, a nação está grande, mingou muito, mas mesmo assim, eu acho que é muito, tem que ter, segurar, né? Acho que não terminou nesse vírus, né, maldito. Eu acredito que não, né? Eu acho assim que também as crianças não vacinaram ainda, né? E provavelmente ainda vem outra fase, né? Pode acontecer de vir, né, de repente. Essa crise aí não vai diminuir não, vai só aumentar, né? O momento ainda divide opiniões. Há quem ainda tenha receio de voltar e quem não via a hora de fazer tudo como fazia antes da pandemia. Olha, é bem assim, a gente tem que avisar que ainda não acabou, né? Essa pandemia ainda não acabou. E o medo é o nosso mecanismo de autodefesa, né? A gente precisa de ter medo para a gente conseguir lidar com essas situações. Então a gente tem que avisar para a população que a gente vai ter que ir voltando aos poucos a nossa atividade de vida diária, né? Só porque a gente tem que voltar com segurança, né? Em relação ao show da segunda-feira, tinha muita gente num espaço só. Então o medo da população, de quem não foi ao show, que ficou só assistindo, pensa assim, como que a gente vai lidar com isso, se vai voltar novamente a pandemia, né? Porque o ano passado a gente teve um resquício de uma festa num bar, né? E teve muitas pessoas contaminadas com o vírus, mas ainda não acabou. Eu acho que precisa dessa segurança, precisa de usar máscara, os cuidados com álcool gel, a vacina é importantíssima. A gente tem muita gente que não foi tomar a segunda dose, então chamar essas pessoas para tomar a segunda dose, chamar para vacina, porque isso é muito importante. Fato é que esses registros começarão a ser mais comuns na rotina das pessoas e aos poucos voltaremos a viver como antes da pandemia. Mas o que é preciso reforçar é que mesmo com o avanço da vacinação no país, o ato de se proteger ainda é essencial para evitar que o contágio aconteça de forma grave nas pessoas. Afinal, é provável que ainda tenhamos que conviver com o vírus por mais tempo.
começar a voltar aos poucos, mas voltar com segurança. A máscara, ela, assim, é comprovado cientificamente que ela reduz muito esse risco do contágio. Então, voltar seguramente, usar o álcool gel, mas começar a voltar. Tem muita gente que me procura, às vezes, que os meus pacientes, que estão falando, Regina, eu tenho medo de sair no portão. Então, vamos trabalhar isso, vamos começar a sair no portão novamente, conversar com os vizinhos, começar a fazer alguma coisa. Eu tenho medo de ir de ônibus em algum lugar, mas eu vou pegar um Uber, eu vou pegar um táxi, né, para poder começar a voltar, porque a nossa vida precisa voltar ao normal. Nós precisamos dessa rotina normal. E a nossa rotina do normal é voltar a trabalhar e ter uma vida normal. Porque, assim, o que se encontra da ciência é que esse Covid, né, a Covid vai ficar entre nós por vários anos. A gente não sabe como será, né, futuramente. Não exatamente divide opiniões, mas boa parte das pessoas entendem que a gente precisa voltar com todos os cuidados sendo tomados. Eu acho que as pessoas, nós precisamos de entender, Odaí e telespectador, que nós precisamos de parar de jogar todo o problema no colo da administração pública, no colo da política, no colo do poder público. Nós não podemos fazer isso toda vez que temos um problema pela frente. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, ou pelo menos parte que nos cabe nessa responsabilidade. E aí, nesse caso, em relação ao combate ao coronavírus, nós temos que ter responsabilidade conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com os companheiros de trabalho, com o seu ambiente de trabalho, com a sua casa, com tudo isso. E como é que você tem essa responsabilidade? Assume isso. É assumindo não correr o risco, usando máscara, cumprindo os protocolos, usando álcool gel, né, não se aglomerando. Tudo isso é a sua parte que você tem que fazer. Porque amanhã, se você for contaminado e tiver um problema, não adianta chamar o administrador público, porque ele não vai estar por perto. Cada um tem que ter a consciência de cuidar de si para poder manter outros também em segurança. Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui. Depois do intervalo, por 12 votos a 4, vereadores caçam o mandato de Marquinhos das Bananas por quebra de decoro parlamentar. Suplente mais votado, Nivaldo Tavares, deverá assumir a vaga no Legislativo patense. Por 12 votos a 4, os vereadores cassaram o mandato de Marquinhos das Bananas por quebra de decoro parlamentar durante a sessão de julgamento realizada nesta quinta-feira. O repórter Caio Machado acompanhou toda a movimentação na Câmara. 12 a 4 foi o placar que decidiu pela cassação do vereador Marquinhos das Bananas, do PSD, aqui na Câmara dos Vereadores hoje. A votação teve início às 8 horas e terminou por volta das 16 horas. E votaram pela permanência do vereador no cargo os parlamentares João Marra, Itamar André, Bartolomeu e Lázaro Borges. Como o vereador será cassado, quem assume agora é o suplente Nivaldo Tavares. Nós conversamos com Ezequiel Macedo, presidente da Câmara, que trouxe detalhes sobre os ritos desta votação que culminou na cassação do vereador Marquinhos das Bananas. Hoje foi convocado, terminado, né, os trabalhos da comissão processante, foi me apresentado o relatório final e coube à presidência convocar a reunião extraordinária para hoje, às 8 horas demos início, na reunião que culminou na cassação do vereador Marquinhos das Bananas. Foi toda essa reunião hoje, foi acalorada? Como que foi? Não, acalorada não, tranquila, no diz respeito ao conteúdo, as partes puderam se manifestar, foi concedido amplo direito de defesa durante todo o tempo à parte acusada e ao final, no final da reunião, concluída com a votação de cassação. Agora, a presença da Polícia Militar aqui agora, parece que houve uma ameaça durante a reunião? Isso, ao final, quando encerrada a reunião e declarada a cassação do vereador, ele proferiu ameaças ao vereador Gladstone. Para Cátia Andrade, advogada da assessora parlamentar que realizou a denúncia contra o vereador Marquinhos das Bananas, justiça foi feita. Não havia outro resultado que não fosse a cassação, apesar de, obviamente, eu ter temido, né, que isso não acontecesse, em razão dos fatos, das provas que nós apresentamos. Hoje mesmo eu disse para eles que mesmo os que votariam contra naquele momento, eu tenho certeza que intimamente todos têm certeza de que o assédio sexual aconteceu. Eles poderiam votar por outros motivos, por corporativismo ou por razões desconhecidas, mas por falta de provas ou por falta de evidências do crime ocorrido, isso eu tenho certeza que não. Mas graças a Deus, né,
12 vereadores tiveram consciência e votaram pela cassação. E, obviamente, nós estamos muito felizes. A minha cliente ficou muito emocionada, né? Porque ela se viu ali sendo feita justiça pelo que aconteceu com ela. E é o que eu disse também com relação a ela. Ela foi uma mulher muito corajosa. Ela deu a cara para bater, ela enfrentou todo um lixamento moral e, principalmente, ela serve de exemplo para outras mulheres que, se porventura passarem pela mesma situação que ela, para denunciar, porque a justiça existe, gente. É difícil, é demorado, é doído, porque a minha cliente sofreu muito, mas, como eu disse também, a gente trabalhou com a verdade, então a gente não podia pensar em outro resultado que não fosse a cassação. Agora outra batalha, né, que é na polícia, no caso. Sim, existe. É bom que se diga que o julgamento hoje, ele não interfere nos procedimentos, nos outros procedimentos. Então a investigação criminal ela vai continuar, até porque agora ainda não foi apurado se foi só assédio sexual ou se existiam outros crimes. E, obviamente, a gente vai, até amanhã mesmo, ela teria oitiva na delegacia em razão disso. Mas não para por aqui, né? Porque ele foi cassado, a justiça foi feita nessa questão no plano eleitoral, aqui, né, na Câmara. Mas de cunho penal, criminal, a situação ainda perdura, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. É importante ressaltar que, ao término da votação, o vereador Gladson, enfermeiro, acionou a Polícia Militar devido a uma ameaça que teria sido proferida pelo vereador Marquinhos das Bananas em desfavor a ele. Eu sou Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito, para o jornalismo da NTV. Muito bem, obrigado, Caio. Gui, nós temos então aí um reflexo do que foi a comissão processante, né, que opinou pela cassação. Isso foi seguido em plenário, resultando justamente na perda de mandato do Marquinhos das Bananas. Olha, para quem conhece todo o processo, toda a investigação, como nós conhecemos, a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça, será que é isso mesmo? Mas, quando você volta os olhos para a realidade de uma casa como a Câmara Municipal, como uma Assembleia Legislativa, como um Congresso Nacional, todo julgamento ali que é feito julgamento político. Esse foi um julgamento político da Câmara Municipal. Eu não sei se a Câmara, se esses vereadores, se os membros da Câmara vão sustentar a lógica e sustentar o jeito de agir em tudo que vem aí pela frente. Mas, enfim, foi um julgamento político, cassaram o mandato do vereador. Isso pode ser questionado? Pode ser questionado, sim. O mérito não. O mérito não pode ser questionado. O mérito prevalece o que está decidido, o julgamento da Câmara, ponto final. Mas pode ser arguído, e a defesa deve fazer isso, pode ser arguído algum erro na condução do processo, alguma ilegalidade, alguma coisa que a Justiça pode entender, como até, por exemplo, a dose ou a dosagem da pena. Isso até pode ser questionado na Justiça Comum e, pela informação que eu tenho, isso vai ser feito pelo advogado de defesa. Ponto. Ali é o resultado de um julgamento político. Na Justiça vai ser outra coisa. E eu vou cantar a pedra para você aqui, na Justiça não vai dar nada, né? Mesmo porque as provas que se tem, a Justiça analisa de maneira diferente, sem a pressão da opinião pública. A Justiça vai analisar essas provas de uma estatura diferente, né? Então, o resultado, a gente pode esperar qualquer um, ou até a absolvição ou a condenação e tal. Mas se der condenação, não dá absolutamente nada, porque assédio sexual, infelizmente, nesse país, não dá absolutamente nada. Agora é o seguinte, com essa atitude, com essa decisão, eu posso prever, inclusive, a cassação do Lázaro Borges, a não ser que a Câmara use 2 pesos e 2 medidas, e uma medida. Se usar 2 pesos e 2 medidas,
o Lázaro Borges tem tudo para ser cassado. Mesmo sendo situações diferentes? Mesmo sendo situações diferentes, mesmo sendo acusação. A situação é a mesma, a acusação é diferente. Mas a acusação é diferente, né? O crime atribuído a um é um e o crime atribuído a outro é outro, mas a situação é muito parecida. Então, se mantiver a lógica, se mantiver o rumo do que tomou nesse processo do Marquinho, o Lázaro tem tudo para ser cassado, né? E aí é o seguinte, o que mais preocupa é que com uma decisão dessa, a opinião pública fica satisfeita e vai se manifestar, é claro. A opinião pública fez o seu julgamento e ela tem todo o direito de fazer esse julgamento. Principalmente o eleitor tem o direito de fazer esse julgamento, né? Agora, fazendo esse julgamento e apoiando esse julgamento, tendo boa repercussão nesse julgamento, começam a correr a boca pequena outros casos referentes à Câmara Municipal, que deverão aparecer na sequência do problema do Lázaro Borges, tão logo seja concluído o caso do Lázaro Borges. Eu acho que essa legislatura, que essa Câmara, que a formação dessa Câmara, que os membros dessa Câmara vão sofrer acusações aí daqui para frente. Caiu um garfo, uma acusação na Câmara, um julgamento, uma comissão processante. Muito bem, ainda sobre esse assunto, Gui, o repórter Matheus Borges entrevistou Nivaldo Tavares, suplente mais votado, que deverá assumir o cargo. Olá, Odair, boa noite para você, boa noite ao Gui Boaventura, que também está na bancada do NTV News. Pois é, após a cassação do mandato do vereador Marquinhos das Bananas, o primeiro suplente do partido, o PSD, é o vereador Nivaldo Tavares, que está ao meu lado, ele que ainda não foi notificado oficialmente, tanto pelo partido como judicialmente também, mas... Nivaldo, uma boa noite para você. Como que você recebe essa notícia mesmo não tendo sido notificado oficialmente no momento onde um vereador é cassado pela primeira vez em Patos de Minas? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. É uma notícia que me vem assim não muito boa, né? Porque não é caso assim de comemorar. Porque eu gostaria de ver Patos diferente, sendo noticiado diferente. Mas é um caso, né, que aconteceu, né? Na minha opinião, eu não tenho nenhuma inimizade. E se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria isso para ele. Mas é um caso que aconteceu, então, vida que segue. Nivaldo, essa questão de ainda não ter sido notificado oficialmente, judicialmente, quais são os trâmites agora que o senhor pretende tomar para que possa assumir o cargo agora possivelmente deixado pelo Marquinhos das Bananas? Então, Matheus, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar muito tranquilo, esperar que eu seja realmente comunicado, tanto pelo partido como pela Câmara Municipal, e assim ser comunicado, tomar os devidos os trâmites que tem que ser tomado. Olha só, Gui Boaventura, Odair Cardoso, o Nivaldo Tavares, ele é o primeiro suplente do PSD, onde esse mesmo partido tem 2 vereadores eleitos na última eleição envolvidos em polêmica. O primeiro caso que veio à tona foi o caso do Marquinhos das Bananas e logo após veio a situação também do vereador Lázaro Borges. Em uma das 2 possibilidades da cassação, quem assumiria primeiro é Nivaldo Tavares. Então, de acordo com essa situação, Nivaldo Tavares é quem deve assumir o lugar de Marquinhos das Bananas. Nivaldo, diante dessa situação envolvendo 2 vereadores do partido do senhor, como que o senhor encara agora assumir esse cargo, mas ainda tendo um colega que foi cassado do mesmo partido e um outro colega também do mesmo partido que está em uma situação onde ele também é investigado pela Câmara, pela polícia? Muito triste, né, Matheus? Eu fico assim, triste com essa situação. Ainda mais sendo 2 colegas do mesmo partido. Trabalhamos juntos na campanha. São 2 pessoas que eu nunca imaginaria que chegaria a esse ponto. Mas coisas que acontecem, chama assim,
um segundo de descuido na vida da gente, né? A gente fala assim, a gente tem um minuto de bobeira na vida da gente, né? E pode ter sido isso que aconteceu. Mas agora, se realmente, né, isso acontecer, se eu assumir, eu vou continuar o mesmo trabalho que eu fiz durante os 4 anos, trabalhando sério, com responsabilidade, defender os votos que eu tive com o maior afinco do mundo, seriedade que eu sempre tive na minha vida, e eu sou uma pessoa de Deus. Eu entrego a minha vida para Deus. Quando você entrega a sua vida para Deus, pode ficar tranquilo que Deus age na sua vida. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa muito religiosa, que nós sempre entregou para Deus. Então, que faça a justiça e a sua vontade. Nivaldo, o senhor na última eleição ainda trabalhava na companhia de transporte público aqui em Patos de Minas. Logo após o senhor assumiu como vereador em Patos de Minas, quando perdeu a eleição, a última eleição para vereador, seguiu aí também com as suas atividades. E agora, com essa possibilidade de retornar à Câmara Municipal de Patos de Minas, o que vai mudar na vida do senhor? Muda, é lógico que muda. Porque eu trabalhava, né, na empresa e deixei a empresa dia 1º de janeiro, porque eu sonhava em trabalhar por mim, por conta própria. E dia 1º de janeiro eu já comprei um caminhãozinho para mim, comprei um caminhão baú para mim, onde eu faço hoje mudanças, faço frete. Então agora minha vida muda muito, porque eu fiz uma clientela excelente e eu não posso deixar meus clientes na mão. Mas agora vai ter que ser mais pensado, planejado, porque eu fui um vereador durante meus 4 anos, eu faltei uma reunião, porque eu estava com meu sobrinho em Barretos, mas nunca faltei em nenhuma reunião, nem na ordinária e nem naquelas que a gente estuda os projetos, porque muita gente acha que o vereador só trabalha no dia dia de votação. Não, pelo contrário, é o dia que ele menos trabalha, porque durante a semana da reunião ordinária, praticamente todos os dias a gente tem a reunião juntamente com o jurídico para discutir os projetos que são votados naquela reunião. E eu nunca faltei nenhuma reunião. Então eu quero continuar, se Deus quiser, trabalhando igualzinho eu trabalhei durante os 4 anos. Nivaldo Tavares, após todos os trâmites legais, judiciais, quanto à justiça eleitoral também, o que a população pode esperar do senhor? A população pode esperar esse mesmo Nivaldo que eles conhecem antes. Uma pessoa sério, uma pessoa trabalhador, honesto e do mesmo jeito que foi os 4 anos. Trabalhando para toda a população, não só pelos 655 votos que eu tive, mas para 160 mil pessoas. Tá certo, Nivaldo Tavares, muito obrigado pelas informações, participação aqui no NTV News. Então é isso, Gui Boaventura, Odair Cardoso, Nivaldo Tavares, o primeiro suplente que pode então ocupar a vaga após a cassação de Marquinhos das Bananas. Matheus Borges, de volta ao estúdio com você, Odair Cardoso. Obrigado, Matheus. Então, nós temos aí a fala, então, de quem deve assumir esse cargo, né, Gui? Uma vez que é isso que sugere o mais votado entre os suplentes, que é aí o Nivaldo, né? Esse é o mais votado do partido, né? Sim, suplente. Agora, isso pode ser, e eu acho até que pode isso dar uma demanda, inclusive, na Justiça Eleitoral, porque existem outros interesses, existem outros interessados nesse cargo, nessa vaga deixada aí pelo Marquinhos das Bananas, que vão arguir, inclusive, o retrocesso do caso lá na eleição, porque essa pendenga começou lá, antes da eleição, as denúncias, as provas vieram lá de antes da eleição. Se isso acontecer, se houver uma judicialização, não sei como é que vai acontecer, mas pode ser judicializada a ocupação desse cargo na Câmara Municipal de Patos de Minas. Existem outros que tiveram interesse, que participaram, inclusive, o tempo todo desse julgamento, estiveram junto ali com a vítima, mas isso a gente vai ver pela frente aí se vai ter ou não se vai ter, se vai ter ou não essa judicialização lá da ocupação dessa vaga na Câmara Municipal. O que eu quero dizer é que eu lembrei a palavra que eu tinha esquecido quando falava do próximo
julgamento, que é o do Lázaro Borges. Se mantiver a coerência das atitudes, dos entendimentos sobre a questão de quebra de decoro parlamentar, é que pode ser cassado o vereador Lázaro Borges, dependendo dessa coerência mantida ou não pelos membros da Câmara Municipal. Muito bem, com essa a gente encerra a análise de hoje. Amanhã, certamente, mais repercussão nesse caso, no 30 Minutos e no seu programa, ao meio-dia. Obrigado, Gui. Vamos lá. Obrigado, boa noite. Boa noite para você, obrigado pela companhia e amanhã a gente se encontra às 19 horas.